Graças e paz a todos. Sejam muito bem-vindos, Valdice, Mônica, Maria Zilda, Elisângela, Patrícia Jovino, Raabe, Paz, Maria Zilda, Mara Santos. O Senhor é bom em todo tempo. E hoje nós vamos... Boa noite, Luciana Karen, Camila, Marcos Pereira, Maria das Neves, saudades, mulher de Deus. Seja bem-vinda, Cirlan, Patrícia Guiar, Fraulene, Yolanda, Isaac Silva, Carmen Mota, Dina Reis, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 de Josué. Hoje nós estamos no capítulo 6 de Josué. Então nós estamos há 6 dias aqui aprendendo um pouco mais com o livro de Josué. E hoje nós vamos falar sobre a queda dos muros de Jericó. Ai, Adriana, eu também gosto dessa música. Muito linda. Capítulo 6, Luciana Karen. É isso mesmo. Diz assim, olha só. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados.
Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Eu estou lendo aqui com vocês e eu não sei se vocês estão percebendo junto comigo que aqui tem toda uma dinâmica de posição. Aqui nós percebemos quando ele diz o seguinte: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Então, tinham pessoas que levavam as trombetas à frente da arca, a arca ficava no meio e tinha outras pessoas que ficaram atrás da arca. Tem toda uma dinâmica. E nada na Bíblia é por acaso não, irmãos. Tudo isso aqui nos traz revelação. Tudo isso aqui nos traz revelação. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. E aqui nós temos algumas perguntas. O que significa essas trombetas? Que instrumento é esse poderoso para se vencer uma guerra? O que significa essa arca da aliança? Então, por que esse número 7 aparece tantas vezes aqui nesse versículo? 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias. Por quê? Será que tem alguma razão? Alguns questionamentos que eu faço, eu começo a ler aqui e fico perguntando: Senhor, 7 pessoas, porque o Senhor diz: 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Se são 7 de vocês que levarão trombetas, são 7 pessoas com 7 trombetas. E nós, o que significa esse 7 na Bíblia? Então, algumas coisas que a gente precisa interrogar para ouvir Deus falar. E depois ele diz assim, no verso 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra. Não deem o brado de guerra. Não levantem a voz. Não digam palavra alguma. Não diga palavra alguma. Isso aqui para mim é uma outra ferramenta de guerra. O silêncio, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em algumas situações, o silêncio ele é uma arma de guerra. Então ele diz: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Ou seja, vença. Esses 7 dias fiquem calados. Fiquem em silêncio. Apenas marchem. Apenas avancem. Vão com trombetas. Vão com trombetas. Use essa sua arma aqui, trombetas. Continue marchando. Mas em silêncio. Aí olha só. Então, assim se fez. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes
que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram, compreenda isso, repetiram a ação. Então eu estou fazendo algumas pausas para nós compreendermos o que o Senhor está falando aqui para nós. Aqui já tem muitas lições. Eles repetiam a ação. Repetiam, diz aqui. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira. 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem. O Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. O muro caiu. E os muros de Jericó cairão hoje da nossa vida em nome de Jesus. Vai cair os muros, as fortalezas da mente. Graça e paz, pastor Rubem. Vai cair sim as estruturas pecaminosas da nossa casa, da nossa família, da nossa geração. Vai cair hoje os vícios emocionais. Vai cair em nome de Jesus os vícios de alcoolismo, os vícios de drogas, os vícios de prostituição. Vai cair por terra em nome de Jesus. As muralhas de Jericó vão cair e o Senhor já nos entregou essa vitória. Agora nós precisamos aprender essas lições que ele está falando aqui. Aleluia, Edilson Gaivota. Que o mover de Deus seja grande, sobrenatural nesses 24 dias. Em nome de Jesus. E ele diz no verso 21, consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nele havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences. Pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Glória a Deus. Aleluia. O que eu quero trazer aqui para nós daquilo que foi falado ao meu coração? Essas muralhas aqui de Jericó, o que significa essas muralhas? O que essas muralhas significam? Qual o significado dessas muralhas? Muralhas são as adversidades da nossa vida, as muralhas são as dificuldades. As muralhas aqui é uma representatividade de uma fortaleza. Porque ontem nós falamos de Gilgal, e Gilgal era um território fronteiriço, e quando eles chegaram nessa terra de Gilgal, nesse lugar de Gilgal,
eles conseguiram avistar o quê? Já os muros de Jericó, as muralhas de Jericó. Então eles perceberam ali aquela fortaleza, aquilo que amedrontava de certa forma, de forma muito gigante. Os historiadores relatam que os muros de Jericó eram muito grandes. Então, alguns historiadores falam que tinham 8 metros de altura, outros dizem que tinham 6 metros de altura, né? Por 6 de largura. Eu já ouvi até historiadores falarem que os muros de Jericó já chegaram a ter 12 metros de altura. Então eu já ouvi falar sobre isso, eu imagino, e ele era tão extenso, os muros de Jericó, só para você ter uma noção, eu estou trazendo esse contexto para você compreender, que os muros de Jericó, eles eram tão grandes e tão extensos em largura e em altura, que construíam-se casas em cima, inclusive casa de Raabe, historicamente era em cima do muro, para vocês verem o quanto esses muros, eles eram o quê? Enormes aos olhos das pessoas. E eles estavam ali visualizando aqueles muros de Jericó. E aí, como a palavra diz aqui no capítulo 6, no verso 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então, às vezes, nós estamos com alguns muros para serem derrubados na nossa vida. Então, às vezes, muros de procrastinação, às vezes, muros de algum vício, alguns muros de carência emocional, alguns muros que precisam cair por terra. E eu quero declarar que hoje eles cairão por terra da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deus começa aqui nesse capítulo 6 dando uma direção a Josué. Deus começa falando para ele, dizendo para ele que estratégia que ele deveria tomar para que ele tomasse posse daquela terra. Porque Deus já tinha dito, eu vou entregar. Tá aqui nesse verso. Então o Senhor disse a Josué, no verso 2 do capítulo 6, ele dizendo o seguinte, saiba que entreguei nas suas mãos. Eu entreguei nas suas mãos. Então Deus já estava falando para ele ali que tinha entregue Jericó em suas mãos. E ele diz no verso 2, entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. E faça isso durante 6 dias. Então Deus aqui foi trazendo direcionamento de como vencer e alcançar essa terra, né? De como que ele deveria fazer. Então, obedecer. Uma das estratégias para a vitória é obedecer aquilo que o Senhor nos diz. Josué aqui venceu porque ele decidiu ser obediente ao Senhor. Então a obediência foi uma estratégia. Então nesse capítulo aqui nós vamos perceber, olhando para o capítulo 6, nós vamos perceber essa fortaleza recuada, encolhida, totalmente até amedrontada por causa do quê? Dos filhos de Israel. Então, Deus afirmou aqui já a Josué que a vitória era certa. Deus afirmou para ele, ei, eu vou te entregar. Ei, eu já entreguei nas tuas mãos. Agora toma posse, porque eu já entreguei. Quantas coisas o Senhor já tem entregue para nós. Está faltando às vezes a gente tomar posse daquilo que Deus está querendo já e nos entregar. Então nós precisamos aqui ser obedientes. Ter uma obediência completa. Ele falou. Então, toda a estrutura da fortaleza, ou seja, toda a cidade, os reis, os valentes, eles seriam entregues na sua mão. Era isso que Deus estava falando a Josué. Então, a estratégia aqui era, rodeareis a cidade. Rodeareis a cidade. Isso é um princípio. Que princípio é esse? Rodeareis a cidade. É o princípio da reeducação. É um reaprendizado pela repetição. Por isso, eu frisei o verso para vocês. Essa ação aqui, durante 6 dias, repitam essa ação. A gente leu isso no capítulo 6, verso 14. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez
e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. Durante 6 dias, eles rodearam a cidade. E no 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Então, quantas vezes eles rodearam ali aquelas muralhas de Jericó? Diga comigo, 13 vezes. Porque às vezes a gente... Quantas vezes foi rodeado as muralhas de Jericó? Aí a pessoa diz só 7. Não, 7 vezes foi em um único dia. Mas todos os dias, durante 6 dias, eles rodearam uma única vez e voltavam ao acampamento. Mas no 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Agora vocês imaginem aqui, pensa junto comigo. Vou olhar muros tão grandes, tão extensos. E eu acredito que aquele povo, eles se cansaram. Era rodeando ali aqueles muros, olhando o tamanho dela, mas isso nos traz uma lição. Às vezes a gente olha para o problema, acha ele gigante. E às vezes a gente pode se cansar diante deles e depois querer desistir. Eu acredito que algumas pessoas desistiram. Eu acredito que ali pessoas se cansaram, criaram bolhas em seus pés. Eu acredito que algumas pessoas desistiram, falaram, Josué, quer saber? Eu tô cansado, vai sozinho. E algumas pessoas deixaram de viver aquilo que tinha para viver. E de se alegrar com a vitória dos muros caindo ali. Mas Josué, ele decidiu rodear a cidade uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia, como o Senhor disse, ele colocou todo o seu esforço rodeando ali aquela cidade. Então eles fizeram isso 13 vezes. 13 vezes rodeando aqueles muros ali. Então, o que eu aprendo aqui, Adriana? O que eu aprendo, Gessiane? É que a nossa permanência, ela vai nos fazer prevalecer em meio às dificuldades. O permanecer fazendo, o permanecer acreditando, o permanecer acreditando na palavra de Deus, acreditando que a conquista ela vai chegar. O permanecer vai nos fazer prevalecer diante das dificuldades. O muro pode ser grande, as barreiras podem ser imaginadas que são intransponíveis, mas o Senhor vai nos trazer estratégias para transpô-las. Eu acredito nisso. Nós podemos achar que, por exemplo, às vezes você vai estar orando pelo seu esposo, para a mudança do seu esposo, para a mudança no casamento, para o seu filho. Às vezes você deve estar orando para haver o cumprimento da promessa de Deus na sua casa. E quanto mais você ora, você parece que as coisas vão ficando piores. Eu ouvi um testemunho uma vez de uma mulher que disse que começou a orar pelo seu esposo para que ele deixasse de fumar e beber. E nesse período em que ela orava para que o esposo deixasse de fumar e beber, ele fumava cada vez mais. Ele fumava, ela disse para mim, ele fumava um maço de cigarro. E nesse tempo de oração e de jejum que eu fazia para que ele deixasse, ele passou para 2, depois para 3. E aí ela começou a se desanimar. Ela disse, eu vou deixar isso, eu não vou mais orar por ele por isso. E ela levou algum tempo orando, mas ela se sentia às vezes fraca diante da situação, do problema. Ela quis desistir, ela foi tentada a desistir, ela foi tentada a não permanecer, a não permitir. Mas mesmo assim ela foi continuando e orando e orando. E esse marido dela deixou de fumar, de beber, se converteu e pediu perdão para ela por tudo isso. Ou seja, na caminhada, os muros pareciam que se tornavam maiores, e quanto mais cansados nós estamos, ou às vezes mais próximo que nós estamos de receber a vitória, parece que as coisas vão tomando outras proporções, entende isso? Vão tomando outras proporções. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Permanecer vai fazer você prevalecer e conquistar o que é para você. Então permaneça em Deus. É fácil? Não é fácil permanecer. É fácil persistir? Não, não é fácil. Mas com Jesus tudo é possível. Porque tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos estar convictos daquilo que nós temos para receber.
É a convicção que tem que estar dentro de nós. Não são as circunstâncias que vão determinar a minha persistência. É a minha fé. Esses muros de Jericó não caíram porque eles rodearam por 13 vezes. Não. Eu acredito que eles tinham fé porque existia uma palavra. Quem disse lá no início e que garantiu que a terra, que os muros iriam cair, que ele ia entregar? Quem garantiu aqui que entregar nas mãos de Jericó seus reis e seus homens de guerra? Quem garantiu lá no início foi Deus. Então eu acredito aqui que Josué, ainda que algumas pessoas tenham desanimado nessas voltas, algumas pessoas tenham desistido nessa volta, Josué ele tinha uma convicção dentro de si. Quem me garantiu lá no início foi Deus. Então ele vai entregar. As muralhas de Jericó, ela vai cair. Foi Deus que me disse que ele ia entregar em suas mãos Jericó os seus reis e seus homens de guerra. Então ela vai cair. Então nós precisamos. Por que Deus falou assim? Faz 6 vezes. Faz 6 vezes. Repete essa ação. Todos os dias a mesma coisa, tá bom, Josué? Todos os dias. Tá bom, Josué? Todos os dias você vai com seus homens, você vai com as trombetas. Os muros representam para nós. Amém, Carlos Moulton? Meu aluno de Parauapebas, um abraço, querido. O que acontece? Deus vai trazer estratégia para nós vencermos aquilo que nós precisamos vencer, para a gente tomar posse daquilo que Deus já decretou ao meu respeito, ao teu respeito. Deus vai trazer estratégia. Então, Josué aqui, ele obedeceu à voz do Senhor. Então, uma das estratégias para vencermos é obedecer. É sermos obedientes à voz do Senhor. E assim como Deus falou a Josué, ele fez. Quando Deus falou para ele, chame os seus servos, tá bom? Faz assim, Samuel. Leva as trombetas, a arca da aliança. Leva esses homens com guerra, coloque nessa posição. E exatamente como Deus disse, Josué fez. Exatamente. Ele obedeceu em tudo, toda a dinâmica determinada de posição. Se a arca era no meio, se os guerreiros iam na frente, tudo. Ele obedeceu em tudo. Então Josué obedeceu à voz de Deus em tudo e obteve a vitória. Então eu aprendo que uma das armas para a gente vencer é obedecer à voz de Deus. O que representa essa arca da aliança? Por que Deus deu essa estratégia? Leve a arca da aliança. A arca da aliança significa a presença de Deus. Então, para ter vitória em meio aos desafios, vitória em meio aos problemas, vitória em meio às muralhas de depressão, em meio às muralhas do vício, em meio às muralhas do alcoolismo, em meio às muralhas da mentira, da soberba, do orgulho, da inveja, os muros que se levantam de fracasso, de um sentimento de incapacidade, de muros de procrastinação, de muros de preguiça espiritual, a ponto de não buscar ao Senhor, não ter tempo de buscar ao Senhor, não ter tempo de conhecer a Deus, não ter tempo de ler a Bíblia, a sua palavra, todos os muros que se levantam. Ele disse, leve a arca da aliança. O que Deus está nos ensinando é o seguinte, leve a minha presença com você. Para você vencer esses muros, leve-me a minha presença. E os sacerdotes levavam a arca da aliança nos ombros. Ou seja, leve a presença de Deus com você. Para vencer, nós precisamos de Deus. Para vencer nossa luta diária, nós precisamos de Deus. Para conhecê-lo, nós precisamos buscá-lo. Para termos revelação da sua palavra, precisamos de Deus. Então é isso aqui que ele estava falando. Leve a arca da aliança, que é leve-me, eu vou. A minha presença precisa estar contigo. Para você vencer, viu, Sânia? A presença de Deus tem que estar contigo, viu? Márcia Regina, tem que estar contigo. Adriana, Silvana, tem que estar contigo, Rabi. Para a gente vencer as nossas lutas, nós precisamos da presença de Deus. Eles precisavam da presença de Deus e a arca da aliança nesse tempo representava essa presença de Deus. Leve a presença de Deus com você para você vencer na sua casa, para você vencer no seu trabalho, para você vencer a si mesmo. Hoje eu tive no encontro no Renascer Feminino e ministrei libertação.
E ouvi algumas pessoas. Quantos muros são levantados dentro da alma das pessoas e que tem impedido elas de romper e de avançar? Às vezes um relacionamento que trouxe frustração, o noivo que estava noivo, que prometia amores e que antes de casar já cometeu adultério, uma traição. E eu ouvi tantas coisas hoje, tantas pessoas que precisavam liberar perdão e que estavam aprisionadas por falta de perdão, porque não conseguia perdoar, às vezes o noivo, não conseguiu perdoar a mãe, que foi negligente, que não teve afeto, tanta falta de perdão dentro de algumas pessoas e que tem aprisionado. Nós não conseguimos avançar com Deus, vencer com Ele, com essa identidade, falta de perdão. E perdão não é um sentimento, você não sente. Algumas vezes eu ouço pessoas falarem, não preciso sentir que eu devo perdoar. Não, irmãos, perdão não é sentimento, ela é uma decisão. Você decide perdoar para ser livre. Você decide perdoar não porque o outro merece, mas porque você merece ser livre. Você não merece permanecer enclausurado, encarcerado. A sua alma não merece ficar presa a alguém ou a alguma situação. Deus nos chamou para a liberdade. E nós temos duas liberdades. A liberdade física, que é essa liberdade de ir e vir. Mas nós temos uma liberdade também, a liberdade espiritual. E essa liberdade espiritual encontra-se dentro de nós. Nós precisamos ser livres de toda amargura, de toda angústia, de todo medo. Livres. Deus nos chama para sermos livres. Livres, entende? E tem muitas pessoas que elas estão livres por fora, mas presas por dentro. E o Senhor está chamando aqui a liberdade, é para vencer, é para conquistar território. É para conquistar a terra abundante, porque ela já existe para mim e para você. E às vezes nós não estamos aqui obedecendo ao Senhor. Josué precisou obedecer ao Senhor em tudo o que ele disse. Uma das ferramentas aqui é obedece. É obedecer, obedece-me, faça como eu estou orientando, faça como eu estou direcionando, faça dessa forma. É assim que você deve fazer, Josué. Coloque todo o seu esforço e obedeça. Por que ele pediu para repetir a ação? Porque a persistência, o ato de fazer a mesma coisa, vai criando uma musculatura. Eu vou trazer um paralelo, uma musculatura em obediência. Eu vou fazer um paralelo, por exemplo, você que pratica exercício físico, você bem sabe que quando pratica exercício físico, a sua musculatura vai tomando vai tomando uma outra recuperação, digamos, óssea, uma outra estrutura óssea. Porque quando, por exemplo, não se pratica exercício físico, a tendência é o quê? Definhar a musculatura. De igual modo, eu estou fazendo aqui um paralelo para você compreender, à medida que eu obedeço diariamente, eu obedeço hoje aquilo que Deus diz, amanhã eu obedeço novamente, no terceiro dia, isso vai gerando dentro de mim uma rigidez, uma musculatura em obedecer cada dia mais. Isso vai gerando em mim um desejo de obedecer a cada dia. É assim para quem também pratica exercício físico, começa um dia, o segundo, o terceiro, o quarto, daqui a pouco vira um hábito. É prazeroso você ir. Então, da mesma forma, isso repete essa ação. Existe uma lei aqui, é uma reeducação. Isso está ligado a uma disciplina. Então, a disciplina vai o quê? Levar essa necessidade, essa vontade de obedecer. Por isso ele diz, repete 6 vezes e na 7ª vez você faz 7 vezes. Por quê? Porque quando nós lidamos com esse conceito, nós restauramos em nós a perseverança, nós restauramos em nós, viu? Essa é uma obediência, uma obediência talvez que exista algumas áreas sedentárias em nossa vida, que nós não estamos obedecendo. Nós temos várias áreas que às vezes nós estamos obedecendo. Será que para nós alcançarmos, por exemplo, a abundância de Deus, na área financeira, nós estamos obedecendo ao que o Senhor pede?
Nós obedecemos? Ou ela é uma área sedentária, não está fazendo o que precisa ser feito? Então nós precisamos obedecer, porque às vezes nós temos algumas áreas na nossa vida que estão fracassando. E hoje eu ouvi tantas coisas, a pessoa dizer assim, olha, eu não sei o que acontece na minha vida, mas eu não consigo romper, a minha vida profissional não deslancha, eu tenho um currículo tão bom. Aí ela foi dizendo a graduação, foi dizendo as especializações, as experiências que ela teve em tempos atrás, mas que não conseguia romper na vida profissional e também na vida financeira. Mas ela foi me contando algumas particularidades da vida dela e eu fui mapeando e detectando para ela algumas coisas que precisavam sair do sedentarismo. O que é sedentarismo? Deixar. Ela não estava fazendo aquilo. Então, por ser sedentária, não tinha como colher algo. Ela não estava plantando naquela área. E aí eu fui explicando para ela por que algumas coisas não acontecem na nossa vida. Por que às vezes eu não consigo romper. Eu fico estacionada em um determinado lugar. E aí a gente já sabe que como que eu posso querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Como, por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem simples, se alguém tem um objetivo de perda de peso, como pode perder peso comendo de forma exacerbada ou de forma desregrada, ou comendo aquilo que não ajuda ao déficit calórico? Como? Então, nós precisamos persistir para poder viver o milagre. A nossa persistência, ela vai nos levar ao nosso milagre. Então Josué aqui, ele obedeceu, ele levou a presença de Deus. O que significa essa trombeta? Ô pastora, trombeta é adoração, trombeta é um sinal, é um aviso. Eles estavam ali em unidade, né? Então, tem tantas revelações. O número 7, nós compreendemos que as pessoas dizem assim, é o número da perfeição, não é? É o número da perfeição. É uma resposta imperfeita. Nós podemos melhorar dizendo que o número 7 ele é o número da totalidade, né? Como assim? Ele é o perfeito, sim, no sentido completo. 7 de 7 dias, de completude de um ciclo semanal, não é? Então, é o que é completo. Então, olha só, Josué aqui, para nós entendermos. Você quer vencer? Eu quero vencer. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Lutar com a presença de Deus. Não ir sozinho. Lutar com a presença de Deus. Terceira coisa. Adorar o Senhor em meio à circunstância. Eles rodeavam, sim, os muros que representam o quê? Uma fortaleza, aquilo que precisava, aquilo que era um problema para eles. Ninguém entrava e ninguém saía, eles não tinham acesso porque os muros eram gigantes. Então, trombeta, adoração ao Senhor. Trombeta, unidade. Trombeta, um sinal de comunicação entre eles. Adorando ao Senhor em meio ao problema, adorando ao Senhor em meio à dificuldade, adorando ao Senhor mesmo. É fácil, pastor, é fácil talvez falar, agora vá fazer. Vá ver seu filho talvez num leito de hospital, o seu pai, às vezes num leito de hospital e você está adorando lá. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, Senhor, porque eu sei que essa enfermidade ou essa doença ela vai ser curada. Adorar o Senhor, eu te louvo, Senhor. Então, aqui ele foi obediente, ele levou a presença de Deus com ele em meio à luta. Aqui ele adorou, porque trombeta é um sinal de adoração. Ele fez assim como o Senhor disse. Ele controlou ali os seus sentimentos. Certamente a primeira volta, gente, tudo bem. A segunda volta já vai começando a ficar cansativa. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Agora você imagina no 7º dia. 7 vezes a volta. Então eu acredito que eles deveriam sim estar cansados, mas eles permaneceram. E o permanecer vai nos levar, a constância vai nos levar a viver milagres, a permanência vai nos fazer viver milagres. E aqui eles estavam alinhados, todos eles estavam alinhados em oração. Como é que está seu alinhamento de oração na sua casa? Trombeta é um sinal de adoração, Sânia, é isso mesmo.
Então é isso, é o som de uma unidade. Trombeta era vigilância, significava ali um sinal de comunicação entre os israelitas, não é? Então era uma comunicação, era vigilância, onde exigia disciplina, organização, onde exigia foco, era para eles terem foco, serem organizados, serem disciplinados. A trombeta significava exatamente isso. Era um despertamento, era tipo assim, desperta, nós estamos guerreando, fica aí vigilante. Nós não estamos aqui numa guerra qualquer, não. Nós estamos guerreando para vencer o território inimigo. Entende isso? Então nós estamos guerreando. E olha, é só na trombeta, é só na adoração. Não fala nada, não. Aqui não é para falar nada, aqui é no silêncio. Deus disse que era só no 7º dia. Então o primeiro dia fica calado, o segundo dia fica calado, o terceiro dia calado, e o quarto, e o quinto, e o sexto caladinho, só adorando, só marchando, só fazendo o que precisa ser feito. Deus falou isso para eles. Entende? Então, essa dinâmica, isso que o Senhor fala aqui nesse capítulo 6, está nos ensinando algumas coisas. E para nós mulheres, eu quero falar especialmente aqui para algumas mulheres, porque eu também sou mulher e sei que parece-me que nós, da natureza feminina, falar mais que os homens, né? Parece-me que nós falamos mais. Eu tava lembrando que, às vezes, né, quando tô no carro, meu esposo tá dirigindo, eu sou o GPS dele algumas vezes, GPS, sabe? Olha o quebra-mola. Eu falo pra ele, olha o quebra-mola. Olha o sinal, tá amarelo, para aí. Eu fico sinalizando pra ele, a copiloto, né? Então, às vezes, e a gente às vezes quer opinar algumas coisas na vida do nosso esposo sem nem eles nos pedirem. Eu não sei se faz sentido pra vocês, mulheres, mas pra mim faz. Às vezes às vezes eu quero opinar, meu filho, assim, faz assim, entendeu? Ele nem me pergunta, nem me pede. Mas por que eu tô falando isso? Por que, pastora? Porque às vezes a gente precisa... Lá a mulher de Provérbios 31 diz que ganhou o marido em silêncio. Então silêncio, algumas vezes, é resposta para uma estratégia de guerra. Entende isso? Então às vezes nós mulheres falamos demais. E eu me recordo que quando eu aceitei Jesus, eu quero falar isso pra vocês, e eu fui primeiro aqui em casa, eu fui primeiro que meu esposo. O meu esposo disse assim mesmo, eu vou aceitar Jesus, porque essa mulher mudou demais. Mas a minha mudança não foi em palavras, a minha mudança foi em atitudes. Algumas coisas que eu fazia que eu deixei de fazer. Então aquilo foi constrangendo ele. E a primeira pessoa que eu ganhei, eu digo que eu ganhei não, porque ninguém ganha, só tudo é Jesus, mas eu fui usada, né? A primeira pessoa que eu levei para Jesus, digamos assim, foi meu esposo. Foi a primeira pessoa. Então, esse ato de fazer, né, em silêncio, vai nos ensinar algumas coisas. Tem coisas que nós não precisamos falar. O calar vai falar muito mais do que palavras. Então o silêncio também é resposta de guerra, é resposta de estratégia de guerra para nós vencermos algumas coisas. Aleluia? Vocês compreendem isso? Existe uma lei do silêncio. Então durante todos os 6 dias aqui, olhando para cá, daquilo que nós lemos aqui agora no capítulo 6, durante aqueles 6 dias eles fizeram um jejum de palavras. Eu estou em um propósito com uma discípula, uma liderada, Gessiane, eu acho que ela está aqui. E nós estamos em um propósito de não murmurarmos, de não haver reclamação. Isso é um jejum. Um jejum de não murmurar, um jejum de não reclamar, o jejum de não ter palavras negativas. E nós estamos indo para a Bíblia e estamos no jejum de palavras. Aqui eles fizeram um jejum de palavras durante 6 dias. E eu tô falando isso pra você, eu sei que nada que é por acaso, faça. Se você sentir no seu coração, às vezes é um jejum de palavras que você precisa, você percebe que as suas palavras trazem mais confusão,
traz mais brigas dentro de casa do que qualquer outra coisa, comece, se coloque à disposição, peça ajuda ao Senhor, para que você possa fazer um jejum de murmuração, de não murmurar, um jejum de palavras negativas que não saia da sua boca durante tantos dias. E nós estamos fazendo esse jejum, né? Deixa eu ligar aqui essa... Então, o jejum, eles ficaram durante a semana toda em jejum de palavras. Lá em Tiago, né? E isso é uma ferramenta para nós vencermos o mal. Porque lá em Tiago 1:26, e todos nós, irmãos, todos nós falhamos ao falar. Todos nós. Então, se alguém supõe, lá em Tiago 1:26 diz assim, se alguém supõe temer a Deus, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Porque o refrear a língua, o jejum de palavras negativas ou o jejum de não murmurar, ele vai explicar o caráter interno da gente. Ele vai culminar em um domínio próprio. Quem consegue refrear a língua, consegue dominar seus pensamentos, dominar suas palavras, ele consegue ter um domínio próprio. Então aqui houve uma lei de silêncio para eles. Lá em Josué, como nós lemos 6:10, porém ao povo ordenara Josué, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma. Tá aqui Josué 6:10, não sairá palavra alguma da vossa boca. Ou seja, em outras palavras, faça um jejum de palavras, não diga nada. Só adore com a trombeta, só marche, obedeça e faça o que precisa ser feito. Leve a presença de Deus, marche, faça, rompa, avance, vença, vá, continue, persista, mas fique calado. Foi as estratégias que eles tinham. E às vezes parece um paradoxo, né? Porque eles iam enfrentar o exército não tinha o armamento bélico, não tinha um armamento poderoso. A arma poderosa para eles foi: fica em silêncio, faz as voltas nos muros, obedece o que eu tô te falando nas estratégias e fica calado. E só me adore e vá, me adore com a trombeta e eu vou te entregar. Por quê? Gente, o que fez derrubar as muralhas de Jericó foi a fé desses homens, a convicção. A convicção de quê, pastora? Daquilo que Deus tinha dito lá atrás. Ei, eu te entreguei. Eu te entreguei em tuas mãos, Jericó. Eu te entreguei, Jericó, em tuas mãos, Josué. Eu entreguei Jericó em tuas mãos. Eu entreguei os reis em tuas mãos. Eu entreguei os homens de guerra em tuas mãos. Então, ali é uma fé. É a fé que a gente fala derrubou as muralhas de Jericó, mas na verdade, se essas muralhas elas fossem derrubadas pela extensão delas, pelo comprimento que elas tinham, e como eu disse, alguns historiadores, alguns dizem que tinham 6 metros de altura. Eu já ouvi falar que tinha 8 e alguns historiadores falam 12. Tá bom? Mas ainda que seja 6, tá? 6 metros de altura. Se elas caíssem 6 metros de altura ainda caindo, ainda assim era algo que geraria ali para eles um trabalho para fazer ao alcance dessa terra de Jericó. Na verdade, afundou as muralhas. No 7º dia, com 7 voltas, afundou as muralhas. Em nome de Jesus, o Senhor vai exterminar os problemas da nossa vida, porque nós vamos obedecê-lo. E algumas vezes ficar em silêncio, parar de reclamar, parar de murmurar. Amém? Aleluia. E por que 6 vezes ou 7 vezes? O que representa esse tempo? Deixa eu dizer algo do que eu compreendo. Existe um tempo para nos preparar. Tá bom? Existe um tempo de Deus para nos preparar para a grande missão, para aquilo que Deus tem para nós. O Senhor nos prepara antes. Então, antes da missão, antes de alcançar a terra prometida, existe um preparo para nós. Aleluia. Então, assim, esse tempo aqui, 6 dias, e em cada dia uma volta, e no 7º, 7 voltas,
Isso aqui era um tempo de Deus para tratar a fé deles. Porque eu acredito que na terceira, na quarta, na quinta volta vai cansando, vai olhando aquela muralha, ela não vai caindo e vai dizendo, meu Deus, parece que não vai cair, tá ficando maior, porque o cansaço às vezes vai chegando, o desânimo vai chegando, não é? E aí essa caminhada, esse processo às vezes vai querer trazer tristeza, não cai, o povo tá desistindo, eu tô indo agora só. Muitos começaram, mas nem todos estão terminando comigo. Dá para entender isso? Às vezes é um tempo de Deus para tratar a nossa fé. E assim, biblicamente tem tantos textos que Deus tem um tempo para cada pessoa. Se eu olho para a mulher do fluxo de sangue, Deus usou 12 anos do fluxo de sangue. Foram 12 anos aquela mulher com fluxo de sangue. Então, se eu olho para o paralítico, 38 anos, às vezes 38 anos para ser curado, tá bom? Às vezes, se eu olhar para a história de Naamã, não, você tem que dar 7 mergulhos. Por que não 5? Não, Deus disse que era 7. Que era para tratar nele. Tem que ser 7. Então, para a gente poder vencer os muros de Jericó cair, vamos lá. Nós precisamos de quê? Obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. Segunda coisa, levar a presença de Deus conosco. Levar a presença de Deus conosco. Obedecer à voz. Obedecer à voz. Levar a presença de Deus conosco para as nossas lutas. Terceira coisa, adorar o Senhor mesmo em meio à dificuldade. E quando a dificuldade chegar, sabe? Você vai lembrar disso. Hoje eu ouvi de uma pessoa dizer assim, pastora, eu estou muito preocupada porque minha filha casou recentemente, mas já está falando de se divorciar. Que está passando por um problema com o esposo. E isso está tirando a paz do meu coração, essa pessoa falou isso a mim. Está tirando a paz do meu coração. E eu disse, agora chegou a hora de nós praticarmos aquilo que nós já sabemos. Agora é hora, eu falei para essa pessoa, irmã, de oração e jejum. O nosso milagre vai chegar onde o nosso joelho chegou primeiro. Agora é hora do joelho no chão. Agora é a hora aí de poder jejuar pela sua filha, para que todo espírito de divórcio, de desintegração familiar caia por terra. Às vezes, agora o muro na vida dessa mulher que tem se levantado na vida da filha é o quê? O divórcio, o muro do divórcio. Quantas pessoas estão passando por esse mesmo problema, querendo se divorciar? Mas aí, para vencer esse muro, pastora, a gente faz o quê, pastora? E aí é isso que nós vamos fazer? Ouvir a voz de Deus, levar a presença de Deus conosco para meio dessa guerra, dos nossos problemas, da nossa dificuldade. Leva a presença de Deus. Começa a adorar em meio às tormentas, em meio à dificuldade. Tem que fazer isso. Quando o problema chega, a gente não tem só que saber. Deus está trazendo a estratégia. Quer vencer? Faça isso. Leve-me contigo para onde tu fores. Leva-me. Eu preciso estar dentro de ti. Tu precisa carregar dentro de si a minha presença. Você precisa adorar em meio às dificuldades. Não é só para adorar e celebrar quando está tudo bom, não. Quando o problema chega, nós precisamos adorar também. É isso que o Senhor está nos falando. Quer vencer? Faça isso. Quer vencer? Fale pouco. Faça um jejum de palavras. Ao invés de murmurar, faça isso. Tá bem? Eu espero que essa palavra tenha feito sentido na sua vida e que ganhe extensão no seu coração. E que essa palavra force o silêncio da sua alma. Às vezes nossa alma está gritando. Muitos muros de ansiedade nesse tempo. Muitos muros de medo nesse tempo. Force o silêncio da sua alma. E leve a presença de Deus com você nesse processo aí. Para que os muros de Jericó caiam por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de cada um. Quero declarar um domingo abençoado, porque já são 00:09. Então nós já iniciamos um novo dia. E que esse dia seja de vitória. Uma semana abençoada a cada um de vocês. E amanhã às 23 horas estaremos novamente com o capítulo 7 de Josué. Quer vitória em meio às dificuldades? Faça isso, obedeça a voz de Deus. Leve a presença de Deus com você. Adore o Senhor em meio às dificuldades. E force o silêncio da sua alma. Force o silêncio. Faça um jejum de palavras sem que haja reclamação, murmuração. Amém? Tchau, tchau. Que o Senhor abençoe cada um de vocês.